Lucas capítulo 17, versículo 32. Vamos falar de algumas coisas que nós devemos nos lembrar. Na verdade, foi o próprio Jesus que falou de algumas dessas coisas. E diz assim o texto sagrado, Lucas 17, 32, palavras do próprio Jesus, nos advertindo e dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. A gente fica assim meio que surpreso por essas palavras de Jesus, porque assim, Ló, ele foi um homem de Deus, mas Ló, ele entrou por um problema que vez por outra a gente entra, que é o problema do esfriamento espiritual. Eu me preocupo muito quando eu aparentemente olho para as coisas ao meu redor, para a minha família, e vejo que está tudo caminhando na normalidade. Mas eu vejo que dentro de mim, ou alguém próximo de mim, esse mal chamado esfriamento espiritual chegou. Porque ele pega qualquer um. Ele pega qualquer um. Pessoas que já têm uma certa experiência na fé, pessoas que tiveram grandes experiências recentemente e de uma hora para outra caem numa paralisia espiritual. Pois bem, este homem Ló, ele caiu nessa paralisia espiritual. Ele foi um homem que andou com Abraão, seu tio, viu muitos milagres, como Deus fez prosperar o seu tio. Ele estava bem pertinho, mas chegou um momento que Ló decidiu ir para Sodoma. E quando Ló decide ir para Sodoma, Ló, sem perceber, está levando a sua família para a destruição. Ló, sem perceber, estava levando a sua família para a destruição. E eu imagino que as coisas que aconteciam em Sodoma, a palavra Sodoma dá a ideia de cidade queimada no fogo, cidade abrasada. Se você lembrar, Sodoma é sinônimo de tudo que não presta. Pois bem, Sodoma. Ló chega a Sodoma e imagino eu que nos primeiros momentos Ló diz: isso é inadmissível. Não dá para viver desse jeito. Não dá para ficar aqui. Não dá para ter a minha família nessa condição aqui. Não dá. Mas o tempo foi passando e aquilo que incomodava Ló passou a não incomodar mais. Ló ficou paralisado diante do pecado. O texto também declara que Ló era juiz, ele tinha uma posição social destacável e que os anjos, quando entraram na cidade, Ló estava na frente da cidade sentado. Ou seja, Ló estava acomodado. Eu preciso dizer isso para avançar a mensagem e eu destaco aqui a atenção dos homens para esse momento. Olha só, você é responsável, você homem, você é responsável pelo bem-estar espiritual da sua família. Eu preciso dizer isso porque a gente vive um momento em que as coisas estão muito confusas na cabeça das pessoas. Você, homem, você é responsável pelo estado espiritual da sua família. Eu preciso dizer isso para a gente avançar. Pois bem, Ló chega a um momento muito triste porque ele chega até a colocar a sua família, ele chega a colocar a sua família em risco quando os homens sodomitas querem ter relações com os anjos do Senhor. E você lembra desse episódio que os anjos cegam os homens e eles querem entrar na casa e tal? Você lembra dessa história? Você pode conferir essa história lá em Gênesis, capítulo de número 19. Tudo que eu estou falando, e aí fica aquela confusão medonha. Ló, ele começa negociando
as suas filhas. Veja a que ponto chega a cabeça desse homem. Ele agora chega a negociar suas filhas e diz, olha, as minhas filhas estão aí, são virgens, vocês fazem o que querem com ela aí, mas deixa esses homens em paz. Ló perdeu a noção das coisas. Mas pastor, que absurdo, né, pastor? É um absurdo, é triste, é lamentável. Mas eu estou dizendo tudo isso não é para a gente conhecer mais uma história bíblica. É para a gente se enxergar nessa história bíblica. É para a gente parar um pouquinho assim e dizer, será que a minha visão, os meus valores não estão sendo mudados com o tempo? Será que eu não estou agora andando em parceria com esse mundo? Será que eu estou sendo amigo do mundo? Será que meus conceitos têm mudado? Será que meus valores têm sido negociados? Será? É uma pergunta que nós devemos fazer. Mas o fato é que Jesus manda a gente lembrar de Ló, ou melhor, lembrar da mulher de Ló e, consequentemente, é inevitável lembrar do próprio Ló. Aqui a gente vê, irmãos, é uma mulher amarrada, apegada àquela vida devassa, aquela vida de total distanciamento de Deus, aquela vida distante de Deus, uma mulher que estava presa pelas amarras do pecado. E Deus falou de forma muito clara, dizendo, olha, Ló, diga a todo mundo que eu vou destruir a cidade e ninguém pode olhar para trás. Você lembra da história porque essa é a parte mais conhecida da história. Aquela mulher olhou para trás e ela se tornou numa estátua de sal. Dito isso, eu tentei, com poucas palavras, tentar mostrar a você a história, um pouquinho do que estava acontecendo com aquela família. Eu vou um pouco mais adiante e quero que você tome como um alerta essa mensagem. Lembrai-vos da mulher de Ló. Primeiro, olha só, qual a lição a gente aprende aqui? A primeira lição que a gente aprende é cuidado para não desviar a sua atenção ou visão do alvo verdadeiro. Cuidado. Cuidado para você não desviar a sua visão. Só tem uma verdade, mas nós aprendemos que cada um tem a sua verdade. Só tem um caminho, mas nós aprendemos que cada um faz da sua vida o que quer e cada um tem o seu caminho. Só tem um meio de chegar a Deus, mas nós aprendemos que tem vários meios. Com isso eu estou dizendo que o caminho é estreito, que se você não manter o seu foco, você vai ser engolido por este mundo, porque enquanto eu estou falando a verdade, tem um mundo inteiro falando mentiras para você, todos os dias. Enquanto você passa uma horinha aqui comigo, ou na programação da Rádio Novas de Paz, você vai passar a maioria do seu dia ouvindo tudo ao contrário do que você ouve aqui. Então você precisa ter uma visão focada em Cristo. O escritor aos Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz desprezando a afronta. Olhar para Jesus é manter o foco na verdade. Por isso que é importante suas atividades espirituais, como a oração, como o jejum. Quando você para de praticar essas coisas, é muito fácil que você esteja agora perdendo o foco como a mulher de Ló. Então não desvie a sua visão do alvo. O alvo é a verdade. A segunda coisa importante que eu aprendo aqui, com essa advertência de Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló. Vocês não podem esquecer dessa história. E a gente fica até meio
surpreso porque Jesus falou tudo isso, né? Mas eu aprendo a segunda lição aqui. E a segunda lição aqui é: não coloque o seu coração nas coisas pecaminosas desse mundo. Não deixe seu coração preso a essas coisas. Se você deixar seu coração preso ao pecado e o que esse mundo oferece, você está antecipando a sua morte espiritual. Você está provando, melhor dizendo, a morte espiritual. Você foi chamado para ser livre. Sabe o que é livre? É livre. Foi para isso que Jesus pagou um preço na cruz. Para que você se sentisse livre. Pastor, eu estou preso a um vício. Você precisa encarar esse negócio com força, viu? Você precisa declarar guerra a este negócio. Pastor, eu estou preso a uma situação que eu não sei, pastor, o que faço. Talvez você esteja aprisionado a Sodoma. E Sodoma precisa sair de dentro de você. Quando eu digo que Sodoma precisa sair de dentro de você, é que sozinho você não consegue. É muito forte. O apóstolo Paulo, inclusive, ele vai nos advertir dizendo assim, ó: fugir da prostituição. Isso quer dizer que tem pecados, principalmente pecados ligados ao nosso corpo, que são poderosos. Você não pode brincar. Você não pode achar que simplesmente você dizer sai em nome de Jesus, você está livre. Não. São coisas que envolvem o seu ser, que envolvem prisões espirituais. São coisas que, para o mundo espiritual, tem muito valor. E o mundo espiritual não vai perder esse domínio sobre a sua vida de forma barata, não. Você tem que entrar numa batalha espiritual. Me chama a atenção, e você pode ler depois no capítulo 19, que o anjo do Senhor pegou na mão de Ló. Isso prova que sozinho não dá. Então, não dá, sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue. Você tem que apelar para Deus. Você tem que fazer negócio com Deus. Você tem que se agarrar com Deus, com toda a força da sua alma. Lembre-se da mulher de Ló. E a advertência aqui é: não perca o foco da verdade. Tem uma verdade absoluta. Tem sim um caminho. Tem sim um sentido para você estar aqui nessa vida. A segunda coisa é: não deixe jamais seu coração preso às correntes do pecado neste mundo. Em Gênesis 19, 17, o anjo disse a Ló, está lá, Gênesis 19, 17, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Eu queria grifar essa expressão. Não olhes para trás, é um mandamento, é uma ordem de Deus. A palavra do Senhor diz que aqueles que põem a mão no arado e olha para trás não é apto para receber o reino dos céus. Isso quer dizer que se você olhar para trás, você não obterá o reino dos céus. Não é hora de estar celebrando o seu passado. Não é hora de estar estimulando as práticas passadas. Não é hora do seu passado encontrar abrigo. É hora de você viver uma vida nova. É hora de você mergulhar nesse oceano do Espírito, porque só através de Deus você encontrará a salvação. Não tem outro caminho. Não tem. Não olhe para trás. O anjo disse.
o alvo da mulher de Ló deveria ser o alvo da sua salvação. Enquanto ela estivesse olhando para frente, ela estava focando na sua salvação, se livrar de Sodoma. Quando ela olha para trás, ela está olhando para o seu passado. Ela está abrindo mão da sua salvação. Eu gosto de pregar assim, bem prático. Se você olha para trás, você abre mão da sua salvação. Você lembra daquela passagem bíblica que diz: eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura não a percebereis. É mais ou menos assim, né? Eis que porei um caminho no deserto, rios no ermo. É Deus dizendo assim, ó, você não tem estrutura para servir a dois senhores. Você quer servir a Deus e servir o seu passado. Você quer servir a Deus e servir ao pecado. Você quer agradar a Deus e agradar os homens. Não dá. Aleluia. Você não tem estrutura para isso. É tempo de viver o novo de Deus. Você precisa lembrar que você não pode perder o foco da verdade. Você não pode deixar seu coração apegado às coisas pecaminosas desse mundo. Em Mateus 6:21, Jesus disse: Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O tesouro da mulher de Ló estava em Sodoma. O tesouro, aquilo que tinha importância para a mulher de Ló, estava em Sodoma. Consequentemente, o coração dela, a mente dela, o corpo dela, tudo dela estava em Sodoma. Não fazia sentido ela deixar Sodoma. Daí, a atitude errada da mulher de olhar para trás. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, Sodoma não combina mais com você. Eis que faço nova todas as coisas. Tem uma vida nova, tem um ambiente novo, tem um momento novo de Deus para você. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Filipenses 3:13 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania ou da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. É tempo de vencer as suas limitações. É tempo de ir adiante, de romper com todas as amarras que porventura esteja sobre a sua vida. Porque o Senhor está conosco. É uma fortaleza no tempo da angústia. Lembrai-vos da mulher de Ló. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Glória a Deus.